sala de interrogatório. Vocês podem perceber que a sala ela tem essa porta aqui, que ela dá acesso lá para baixo, que é uma garagem. Então os presos eles vinham diretamente da garagem já para cá, né? Eles tinham esse acesso direto para cá. Ou eles poderiam vir direto das salas, entre salas que ficam ali atrás, sem passar pelos corredores necessariamente, para que não fossem vistos esses presos que estavam muito machucados, às vezes encapuzados e tudo mais. Então aqui atrás fica como se fosse um palco, porque as histórias dos relatos é que durante o interrogatório também eram ministradas aulas de tortura para os novos militares que iam atuar no DOPS, no DOI-CODE e no geral. Então vocês podem ver que tem tipo um lugarzinho onde colocam as cadeiras. Essa parte aqui costumava ter um negócio tampando, em que a pessoa que está dentro não vê, mas a pessoa que está fora vê. E aí também tem esse isolamento aqui, porque os gritos eram tão altos que incomodavam os vizinhos. Então a solução dos militares, dos fascistas, foi colocar esse isolamento para poder abafar os gritos dos presos. Então esse é o nosso primeiro ponto de visita. Tem a solitária também aqui, que é junto. Vocês vão perceber, pelo estilo assim, do layout do prédio, que a sala de interrogatório ela dava diretamente da sala do delegado. Então, não tem como sequer negar que a grande cúpula, né, dos militares sabia o que rolava aqui, porque via diretamente da sala do delegado. E o acesso para cá, ele é intermediado por portas entre as salas que não passam pelos corredores. Então, quem estava aqui dentro, seja lá no corredor ou pessoas que estavam passando que eram civis, por exemplo, não sabia o que estava acontecendo. E tem bem esse aspecto de labirinto mesmo. Então a gente vai passar voltando justamente por essas portas complementares para vocês verem qual é a sensação mais ou menos que tinha uma pessoa encapuzada passando por salas aleatórias que não tem muito uma linearidade, para evitar que essas pessoas consigam saber bem exatamente onde que elas estão. Então a gente pode... Só duas coisas, que aqui a gente também consegue ver as marcas do que era o equipamento de choque. Então isso aqui eram botões ainda com alguns fios aqui. E com esse objetivo e aí o que a gente sabe, né, que as torturas aconteciam tanto aí, como a Ana falou, com as pessoas observando, ou aqui com as pessoas observando aí, ou aqui com as pessoas observando a tortura acontecer desse lado de cá. Então, o processo, né, da ditadura foi havendo também modificações nesse aparato repressivo. E vale dizer também, aí eu vou sempre fazendo referências ao projeto, que é um projeto que foi construído pela CEDES em parceria com a UFMG em 2020, que é o projeto que hoje nós, da Comissão pela Reabertura do Memorial, tem se baseado, assim, tem pensado nele, né? Ele foi escrito com dinheiro público, só depois da ocupação que a gente conseguiu acessar, mas ele é um projeto muito bom. E uma das coisas que ele fala, que ele apresenta para nós, é uma proposta de abertura desse espaço aqui, dessa cortiça, com a ligação lá da rua, porque aí vai fazer uma referência de que em 35 centímetros separava o espaço de tortura da vida ambiente da sociedade, da cidade de maneira geral. Então, fazendo essa relação, né? Depois nós vamos lá fora ver também o prédio de fora, mas só para vocês terem uma ideia do que é. Já apareceu em algum momento? Com certeza, a gente sempre fala sobre isso, e principalmente lá atrás, que a gente relembra, né, então, do Metrone, que foi responsável por trazer a tortura para o Brasil, né, uma das, né, a ensinar. Essa salinha aqui foi feita para ele dar aula. E lá atrás tem alguns outros espaços também que eu vou colocar, mas no final das contas, uma das nossas lutas também é para relembrar os torturadores, porque esses precisam ser lembrados para que não aconteça nunca mais, né, não só aqueles que foram torturados nesse processo, mas importantíssimo. E aí, gente, quem tiver contribuição também pode ir falando, acho que essas... Ô Mariane, parece que são paredes muito grossas, né? Pois é, e não pra são ajudar a inibir tanto assim. Não. É exatamente por isso que colocaram a cortiça, para abafar. Mas são 35 centímetros, se eu não me engano, de espessura que separa, então. E aí a ideia é fazer uma abertura aqui para que as pessoas que estão na rua possam observar aqui dentro e aqui dentro possa ser visto lá fora. Projeto bem interessante. A Moraleda me relatou que ela ficou aqui em 71, 72 e 74, a mãe do Pedro Moraleda, né? E ela me contou assim, que ela tinha uns 20 anos, ela foi dependurada pelos pulsos, né, nua, começava assim a tortura. Então assim, existe um dossiê que a gente está na cola, que não está público,
tá? Da Comissão da Verdade, ela falou que esse é superficial, a Nilce. Falou que tem um que é da época do Itamar Franco, que esse está completo. Tem inclusive local, o nome dos torturados e nome dos torturadores. Nomes que a gente foi dando para as salas é também nesse intuito da reabertura do memorial. Então já ir caracterizando os espaços, dando nome e relembrando, né, as vítimas, tanto anterior ao processo, porque, por exemplo, a Ângela Eliane, ela foi uma bebê de 3 meses assassinada no massacre da Uzi Minas, que aconteceu em 59, se eu não me engano. Se alguém no dia 7 de outubro de 63. 63. Eu tinha 5 dias de idade. Exatamente, 63. Ou seja, 63. anterior ao 7 de outubro de 63. Que é isso, né? O fascismo também ele se apresenta como esse terror. Então, é necessário tomar o poder, porque a cidade está um terror, a sociedade está um terror. Então, uma das justificativas também, né? E a gente foi dando nome, a gente falou da Casa da Morte, mas a gente lembra aí da Inês Etienne. A gente vai lembrando aí de uma série de pessoas, Valquíria Afonso Costa, principalmente de pessoas ligadas de alguma forma com o estado de Minas Gerais. Então, vez ou outra a gente fala mesmo sobre, na verdade sempre, né, a gente tem lembrado que essa salinha aqui, ela foi a salinha que a Emily Salazar foi presa, assim, ela estava muito machucada, isso, né, no relatório da Verdade mostra que ela tinha sido brutalmente torturada e o Brasil estava recebendo uma visita da Corte Interamericana de Direitos e aí nesse objetivo de esconder ela, escondem ela aqui e ela fica por dias sem saber se é dia, se é noite, mas fica aqui presa sendo torturada. Então aqui, por exemplo, parece ser só uma piscina inofensiva, mas aqui dá pra ver o suporte pro pau de arara. Então, o que era o comum era colocar a pessoa no pau de arara e submeter ela nessa piscina que é minúscula, né? Que assim, não dá pra você nadar. Objetivamente, se você olha... E aqui atrás tem a sauna, que é essa técnica, né, do esquenta-esfria que está relatada na Comissão da Verdade, era a prática de colocar os presos políticos na sauna seca, então muito quente, e depois jogar na piscina muito gelada. E aí também como uma dessas práticas de tortura. E em todos os lugares que a gente for, vocês vão observar que, assim, não sei se dá para dizer em todos, mas a grande maioria tem sempre um espaço para alguém poder observar. E há relatos de que depois desse processo, ou não só depois do processo da ditadura, mas de que alguns militares utilizavam esse espaço como um espaço de lazer mesmo. Então, alguém alguma vez chegou e disse que viu uma foto de alguns militares com a família se divertindo nesse espaço, porque ali atrás vocês vão ver que tem uma churrasqueira, e essa também era justificativa, né? Então não era só, vamos construir um aparato repressivo de tortura. A justificativa era de que precisava ter um espaço dentro de uma delegacia, no meio de uma prisão, porque lá embaixo tem as celas que vocês vão ver daqui a pouco, um espaço para recreação, para, né, assim, um negócio que no final das contas é o que é a ditadura militar, o que foi a ditadura militar no nosso país, né? E o que a gente quer enquanto comissão é manter esse espaço aberto para as pessoas terem conhecimento dos crimes que foram cometidos. Porque quantos são os espaços que a gente consegue acessar hoje, que está entre a Avenida Afonso Pena e a Bernardo Guimarães, ou seja, no coração de Belo Horizonte, em que esse tipo de prática acontecia e que, por vezes, isso hoje é naturalizado, em pleno século XXI. Então, assim, é um negócio... E ir pra rua, né? A gente consegue mostrar quem tá passando na rua, ou seja, é verdade que aqui ouviam-se gritos de tortura. Agora, uma coisa que eu não entendi ainda. Acontecia um momento de lazer ao mesmo tempo que acontecia a tortura? A gente não sabe exatamente se é ao mesmo tempo, mas ao longo dos anos aconteceram tantos os episódios de tortura, porque assim, como foi também, né, era uma delegacia junto com o presídio, então a gente sabe de relatos, por exemplo, em que alguns policiais que estavam presos tinham a liberdade de vir aqui se divertir, como uma forma assim, de benefício desse período, né? Então a gente tem esses relatos, mas tem os relatos dos militares que traziam os familiares para se divertir. Teve um cara que chegou aqui na porta, eu sempre falo disso porque me marcou muito e depois disso eu nunca mais encontrei com ele, mas ele disse que o pai dele era delator do exército e levava ele para assistir as torturas acontecer. E quando ele disse, muito emocionado, né, eu até sempre me emociono com isso porque ver ele muito emocionado foi bem doloroso, mas me fez repensar o quanto que isso não acontecia, né, no final das contas, porque tem sempre um espaço para observar a tortura acontecer
o quanto as familiares também dessas pessoas não foram afetadas, né? Além, claro, dos presos políticos e das famílias desses presos políticos que aqui foram torturados. Então, a parte da tortura era deixar os familiares ver pessoas sendo exatamente, principalmente mulheres, né? Ana, a piscina se chama Guaíba. É o Léo que nos trouxe essa informação. Sabe por quê? Porque na língua tupi, Guaíba significa brejo ou pântano de grande profundidade. Olha aí. Grande profundidade. É uma alegoria tanto, né? Para tudo que aconteceu aqui, né? Pântano de grande profundidade. Então... E eu e a Lúcia estivemos na reunião dos arquitetos que elaboraram o projeto da UFMG lá na arquitetura e houve uma polêmica violenta que as pessoas, eles no projeto deles, 3D e nas fotos, eles apresentam a proposta de quebrar os muros e fazer uma praça, uma área de lazer interativa, tá? E uma das arquitetas teve a audácia de falar que é mito, que isso aqui ninguém provou, quem morreu, quem foi torturado, falou que não tem prova de que isso aqui era para tortura. Ela falou isso tanto eles têm esse medo que a piscina foi encontrada concretada. Então, quando chegaram aqui para fazer os estudos, a piscina estava completamente coberta, preenchida com entulho e concretada. Foi eles chegaram a dizer que era de lazer, que isso era uma piscina para eles se refrescarem. Então, uma prova, gente, ó, a semana passada eu fiquei muito emocionado, veio o Ítalo, que é da coordenação da Comissão Pastoral da Terra, veio visitar aqui. Quando saiu daqui, ele me ligou e dizia, foi Frei Gilvander, que teve um ex-preso, foi torturado aqui, que atualmente está morando lá perto de Diamantina. Ele saiu lá de Diamantina, veio aqui para agradecer quem fez a ocupação, aí e pelo revés, que ele ficou muito emocionado, chorou aqui. Aí eu perguntei, vocês gravou algum vídeo? Ele não quis gravar porque ele ainda tem traumas. Ele não tem ainda, mas ele ficou muito feliz por estar acontecendo a retomada do memorial. Aí não quis voltar. O Temer que revelou que foi preso aqui. Dilma, né? A Dilma ficou presa aqui. Hospedada. Aqui Dilma foi torturada, né? Uma vez estamos aqui dentro do antigo DOPS, casa de horror, casa de tortura da ditadura militar civil empresarial brasileira, polícia militar, ditadura Memória, Justiça e Verdade. Estamos acompanhando aqui uma visita guiada aqui pelo Memorial dos Direitos Humanos. Que punição aos torturadores de ontem e de hoje. Camarada Braz presente. 1964, nunca mais. É aqui no centro de Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, 2351. Punição aos torturadores. Onde estão os desaparecidos da ditadura militar, né? Gildo, Beliso, Valquíria, Mata Machado. Suas lutas continuam conosco. Estamos acompanhando aqui mais uma. Agora estamos entrando aqui no subterrâneo, nas celas onde os presos eram presos aqui. Proibido? Como é que é a história, doutor Daniel? Convenção de Direitos Humanos sobre Presídio impede de ter canil e presídio dentro do prédio do presídio. Pode ter em anexo ou adendo, mas aqui violava a diretriz de direitos humanos, uma vez que os cães, a própria presença, latido dos cães, afugentava e torturava psicologicamente os presos. A gente tem muita gente aqui, Frei Gilvander, das vítimas que voltaram para cá na hora da ocupação. Muitos não se identificam como torturados, mas eles eram sequestrados das famílias, não tinham processo judicial devido ao processo legal, então eles eram uma forma de tortura, sim, a gente entende dessa forma. Tem uma porta ali em cima que está concretada, a gente pode até ir lá na frente para dar uma olhada, que ela dá lá naquela parte de cima onde ficam as celas, sim. Provavelmente é que dá acesso à sala de interrogatório. Então, a pessoa que foi presa poderia vir para cá, através daqui, já subir direto para o interrogatório já ir direto para as celas. Aqui atrás vocês vão ver que tem o que a gente acredita que também era uma sanitária. Então, dá pra ver. Nesse espaço aqui tem muitas solitárias espalhadas.
Nossa senhora, Pior, viu, gente? Tem pior. é uma escada aqui, né? Isso. E aqui no Cabuloso aqui, banheiro viu? tem talvez Cabuloso. uns espaços piores. Aqui um banheiro. Isso aqui é perverso. Lumia, lá, por favor. Nossa, isso aqui é um subterrâneo, rapaz. Um cubículo. Meu Deus do céu. 1 metro de altura. Santa Maria. Aqui outro. Aqui também, né? Gente do céu. Cubículo de 1 metro de altura. Os relatos são que as pessoas não conseguiram nem ficar em pé, na maioria deles. A gente durante o passou um momento mais tenso, tem do fotograma. Ainda tá em aberto. Ainda tá em aberto. Que está ali, Fernandinha, né? Fernandinha Miramar. Ah, sim, verdade. Ele chegou a ficar preso aqui. Dizem que ele Porque pagou. aqui funcionou como delegacia até 2014. Poder sair daqui. Pelo FMG. Então é parte do processo de escavação feito pelos Os arqueólogos arqueólogos, exato. Aí é só importante tomar os cuidado, arqueólogos porque vai ter outra também. cavacaram aqui. Mas essa é a parte do estudo para, inclusive, tentar encontrar, né, vestígios, restos mortais, mas até agora não foi encontrado nada disso não. Gente, por favor, atenção aos buracos. A gente tá machucando os buracos, por favor. Recentemente uma companheira caiu. Atenção redobrada. São 4 andares, é? 1, 2, 4 andares, né? 4 Esse aqui seria o andares. subsolo, mas é o que a gente chama subsolo mesmo. Falando. Porão também. Agora me chama a atenção as grades duplas nas celas, né? Exatamente. Não, lá dentro, Frei, é ainda mais chega mais perto pra aterrorizante, cá. porque tem espaço que você não sabe se é dia ou se é noite. Gente, Então, tem cuidado com os celas- buracos de novo, hein? Por favor. A pessoa tá machucando os buracos. Gente, ó, grades duplas. Rapaz, negócio que é Aí cabuloso, aqui a viu? gente dá continuidade naquela primeira sala. Cabuloso. Aqui em cima, essa sala aqui, É a da. Então a chegada da garagem era por aqui. Para agilizar bastante o processo de chegar, fazer um interrogatório brutal e depois eu a gente acho que vale dizer que ela está concretada é parte do processo de descaracterização do antigo DOPS. Essa tentativa também de... Porque isso que a Ana colocou da piscina que estava concretada também é isso, né? Uma tentativa de fingir que não aconteceu os crimes que aconteceram aqui. Concretar a memória também, né? Mas Exatamente. eles não concretaram ela inteira, colocaram alguma coisa por Isso, cima. eles encheram de entulho. Depois fizeram uma massa encheram de concreta. entulho. Aí fizeram uma massa. E foram vocês que tiraram o entulho todo? Não, aí foram os pesquisadores da UFMG quando eles vieram fazer os estudos aqui, por esse projeto que foi proposto, né, pela CEDES com a UFMG, que assim, vale dizer que é um projeto bom, como eu falei, ele é um projeto que foi proposto pela CEDES em 2020, e desde então, assim, foi dinheiro jogado no lixo porque não teve continuidade, não foi implementado, ele parou no meio do caminho, então uma das nossas lutas é para a retomada dele. Inclusive, o projeto, ele prevê, foi feito, né, a gravação de ex-presos políticos, de familiares, e até hoje a gente não conseguiu acessar. Mesmo a gente tendo acessado o projeto depois de uma audiência pública que aconteceu, fruto da ocupação, mas até agora as vozes dessas pessoas estão presas, porque a gente não conseguiu acessar esses materiais. E a CEDES disse que é para guardar o ineditismo, para a reabertura do memorial. Como se algo do que aquelas pessoas tivessem dito fosse inédito para qualquer ser humano. Moveu-se em vão, esguio e bailarino, como se move o sangue numa veia. Moveu-se em vão, talvez, porque o destino lhe foi hostil e astuto em tua teia. Bebeu-lhe o vinho, devorou-lhe a ceia, tudo que havia de raro e de mais fino. Foram damas, tais ossos foram reis, e bispos, e príncipes e donzelas, e de todos a morte apenas fez uma tábua rasa de asco e de mazelas. E ali, na areia anônima, eles moram. Ninguém os escuta. Os ossos não choram. E ali, na areia anônima, eles moram. Ninguém os escuta. Os ossos não choram. Ouvi quem dera, ri quem dera, sorri de vera, mas quem dera o que dissera, ser ouvido pelo muro, pelo escuro, para o bem quem dera, ou visto nela. Quem mais impera, ou grita, ou serra, o som da terra, ser movido pela ordem que não ouve o ser vivo nela, ou cria dela. Bem perto dela, sempre nela e certo nela. Cada passo, cada laço foi marcado mais o timbre dela, o lema dela, a cela dela, o marca dela, a esfera dela, emblema dela. O emblema coletivo corrompido pela mancha dela, a firma dela.
e meta dela, escala dela. Porque quem tem sede humana, praga em sede humana, sem tem sede humana, que intriga o formato, e livre na trapaça substrato, voto candidato, partido é mato, e lá de cima vem o grito ouvido não falhar, de forma a não parar, nessa missão vai lá, movendo estrutura do timato, propinemato, imprime o contrato, político em coros corruptos, fazendo com gritos abruptos, já sabem questionar, fazendo blá blá blá, usando da mídia, tentou solucionar o bem com papo sério, mexendo no docilar de alguém no ministério, já sabem quem será, já sabem quem votar, já sabem que assim mesmo essa cota vai pra lá, e é desse jeito mesmo, com o reverendo, é propinando o vento e um ar que vai mantendo o povo na merda, trabalho mas não há, quem sabe ou quem será, é brincadeira, porque trato é formato de alguém que devia ser cumprido, alguém vivo e algo prometido, tantas vidas acreditar em mais um ser corrompido, marionete de um nariz comprido, ou fantoche que mostra o motivo, vote em mim pois vou transformar, pois assim tem um sorriso, a meta é nossa, a meta é o compromisso, e é isso mesmo e não fala mais nisso, aniquilação lamentar, quem vota oposto ao pedido, e agora mete o pé na roda marcha ré, país do cabaré, penal, e mais um crime penal, suposto roubo real, suborno compro penal, confisco o caso penal, e mais um crime penal, e no bolso mais o real, tão fácil ler um livro criado pra não crescer, moldado, emoldurado, dourado pra enaltecer, formato indicado pro povo permanecer, parado até umas horas, estilo sem questionar, trabalho então comprove que filo que vai ganhar, aquilo que se faz nem sempre vai pagar, e a conta que se deve o imposto tem que somar, é um caso sério, eu nunca sei esquecer. Dentro do Memorial dos Direitos Humanos, antiga casa de prisão e tortura da ditadura militar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá fora, ela permanece aqui, desses estudos, mas aqui também, gente, muito cuidado, tá? Na parede, dessa tentativa de encontrar os escritos. Então, vocês vão ver que a própria parede, né, a cor da parede, ela muda, fica um pouco mais cinza. E esse é o relato também no relatório da verdade, que as paredes eram bem cinzas. Então, dava essa sensação de mais escuro. Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas eu acho aqui muito mais frio do que todos os outros lugares que a gente estava. Então, imagina isso aqui no frio, né? E conseguiria encontrar coisas escritas? Dá pra ler bastante coisa. Aí tem vestígio de 2003. Tem bastante coisa. Aí assim, quando tá com mais luz dá pra enxergar mais, mas tem aqui alguma coisinha. Então isso aqui funcionou como prisão até 2014. Até 2014. E eu acho que vale dizer que em 1997, no ano que eu nasci, 27 anos atrás. Mas a Assembleia Legislativa fez uma visita técnica para apurar denúncias de tortura. Para apurar denúncias de tortura que estavam acontecendo aqui. 97. E aí os presos. E aí tem isso, inclusive, os registros, né, da visita que eles fizeram. E aí os presos da época dizem que estava acontecendo tortura mesmo. E hoje, isso é importante porque hoje uma das principais denúncias que a Comissão dos Direitos Humanos do Estado recebe é justamente de tortura. Então a tortura no nosso país ela nunca deixou de acontecer, embora o regime militar tenha caído. Por isso que é tão importante, né, a gente falar sobre isso e mostrar que eles, mais do que uma tentativa de descaracterização, esse espaço que a gente viu, ele é o Estado em sua forma mais ostensiva para oprimir o nosso povo, para reprimir da sua maneira, né, e de todas as formas que foram possíveis. Então acho que há uns 15 anos atrás me chamaram, eu vim correndo para cá porque os movimentos sociais tinham ocupado um dos escritórios da mineradora Vale, aqui no centro de Belo Horizonte. E um militante com um machadinho deu uma machadada na porta, quebrou a porta e a juventude entrou no escritório da Vale. A tropa de choque chegou e prendeu 140 jovens e trouxe os 140 presos para aqui. Quando eu cheguei nesse pátio onde nós passamos, estava a juventude tudo ali, escoltada pela... Isso deve ter sido 2008, por aí mais ou menos. Não tinha
Era DOESP, né? Aí todos foram fechados e sendo ouvidos pelo delegado. Chegou a ser também o presídio feminino, Também, Polícia Civil, até que só em 2014 foi fechado. Várias, né? Deu delegacia de quanto é jeito. Tudo isso veio descaracterizando um pouquinho, né? O DOPS da época da repressão total da ditadura. Como igrejinha, aliás, conhecida como igrejinha porque os presos eram levados lá para cima, né? Nesses outros espaços que a gente viu. Então sofriam todos os tipos de tortura. Quando optavam por decidiam, né? Acho que é dizer bravamente sobre aqueles que decidiram não delatar, mas que decidiam não delatar, vinham para cá. Então ficou conhecido como igrejinha porque se eles tomassem a decisão de não delatar lá, que eles iriam dizer. A igrejinha que aqui, sob tortura, tinha que confessar, né? A gente se reúne hoje. Babilac, aqui na igrejinha. A gente se reúne hoje, a gente se estima. De Minas Gerais. E aí o monumento ele faz uma certa referência à bandeira do Brasil e dependendo da maneira como você observa ele, você consegue ver todo o memorial. Então tem um determinado ponto que você consegue observar direitinho o memorial. O que está escrito ali embaixo ali? Aos que lutam e aos que lutaram por liberdade. Quem é o artista fez isso, você sabe? Acabou o artista. E aqui está os... Se eu conseguir iluminar, talvez eu consiga me lembrar. Ah, que está em frente ali, ó. Estou mostrando agora o antigo DOPS, que está sendo retomado, né? Uma ocupação aqui, e está sendo reaberto como memorial dos direitos humanos pelos movimentos sociais que estão mostrando aí, né? Aqui, ó, monumento a todos que resistiram à ditadura militar. Volta pra lá. Mostra aí. Volta pra lá. Eu estou filmando. E por isso foram atingidos por perseguições políticas, torturas, mortes, desaparecimento. E a ampla mobilização social pela anistia foi uma luta por liberdade e constituiu-se um importante marco histórico para o início do processo de democratização do Brasil. Pela verdade, memória, reparação e justiça para todos, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Belo Horizonte, 25 de maio de 2013. É o memorial aqui. Mas quem fez esse memorial, Mariana? Então, peraí, eu não tô conseguindo achar, não tô me lembrando agora. Deixa eu ver se é a Ana. Interessante que ele tá aqui em frente ao memorial, né, Mariana? Exatamente. E olha, é um ponto no centro de Belo Horizonte, no coração de BH, na Avenida Afonso Pena, que pouquíssima gente conhece. E dependendo da maneira com que a gente observa o monumento, Frei, você consegue ver direitinho o memorial. E do lá nós estamos apontando lá o memorial, né? Exato. Lá antigo DOPS. É a Casa de Horrores da Memorial dos Direitos Humanos reaberto à população. Exatamente. Registrando aqui Frei Gilvander, noite do dia 27 de maio de 2025. Em plena Avenida Afonso Pena, aqui no coração de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um absurdo ter acontecido aqui essa prisão. Né, Babilac? É emocionante, né, meu irmão? Pleno coração de Belo Horizonte, ter acontecido aqui uma prisão, a casa de tortura, né? Coisa horrível, viu? E como está ali escrito, que nunca aconteça, que jamais a gente esqueça dessa história horrível que marca um momento tão ruim do nosso país, que foi a ditadura, né? E essa opressão ainda continua e tem gente que ainda tem saudade e ainda quer implantar uma coisa dessa no país. É falta de conhecer a história do nosso país. A nossa visita mediada. E a gente termina, né, observando o memorial, justamente porque é um memorial que foi construído com a característica modernista. Então, de
ser um espaço modernista, uma prisão que trouxesse, né, assim, essa pintura ali da frente, por exemplo, que traz essas cores, essa própria pintura que é mais recente, mas que faz uma pintura, é Mural de Pastilhas. Pastilhas, verdade. Esse aqui que é o de pintura, né, que foi um artista que fez, mas ele é mais recente, se eu não me engano, ele é de 2015, mais Avenida Afonso Pena, 2351. Exato. Belo Mas que no final das contas, embora ele tenha essa característica modernista da parte de fora, guardava consigo, né, dentro dele, os espaços mais conservadores que refletiam a punição de pessoas pelo simples fato delas pensarem diferente. No final das contas, isso foi o DOPS, né? E foi justamente isso também a ditadura militar do nosso país, que, claro, com diversos objetivos também econômicos, né? De garantir mais lucro aos ricos e bilionários do nosso país, mas que com o objetivo final também de torturar pessoas pelo que elas pensavam. Então, para quem é artista aí, a gente está até pensando bastante se não vale a pena fazer uma pintura, assim, que faça uma ligação desse canteiro central ao memorial. Justamente porque esse canteiro aqui com aquele monumento, ele é parte, né? E desse espaço, então tem Mariana, bastante nisso. E lembrando que hoje, 2025, segundo pesquisa da UFMG, tem mais de 14 mil irmãos e irmãs nossas em situação de rua. E diz que tinha professores de tortura dos Estados Unidos que vinham aqui e pegavam os irmãos de rua para dar aula de tortura aqui, não era? Não, Frei, eu fiquei sabendo de uma notícia que o estado de Santa Catarina tem colocado fogo em pessoas em situação de rua. O que foi o caso de São Paulo, com a Cracolândia, entre aspas, que sumiu? E o que tem acontecido com essas pessoas nesse momento de avanço do fascismo, né? Porque no final das contas o fascismo, ele evidencia esse tipo de violência. Então, quando a gente fez essa ocupação, uma das nossas lutas principais, ela era pela punição, e continua sendo, pela punição daqueles que tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro, porque como se apresentou essa tentativa de golpe e esse fascismo que a gente está falando estão super ligados com o que foi esse espaço, né? Então, relembrar e trazer essa luta por memória, verdade, justiça e reparação atualmente é uma luta essencial para a época que a gente vive, né? Uma tarefa da nossa geração, né? Garantir que esses espaços sejam preservados. E aí, por fim, o projeto que está sendo proposto pela UFMG, ele prevê a construção de um 5º andar, que seria um mirante, para a gente conseguir observar todos os pontos de tortura, ou que foram pontos de tortura, ou que realmente foram equipamentos da ditadura militar, para que as pessoas possam de cima conseguir observar esses pontos e saber que todo o estado de Minas Gerais de alguma forma tem uma ligação, né? Às vezes aquele espaço que fiquei sabendo esses dias do edifício Acaiaca. Assim, a gente entra lá e não imagina que ali tenha sido um equipamento da ditadura. E no final das contas, quantos são, né? Luiz Estrela, um exemplo disso, e quantos são esses espaços na nossa cidade que serviram para a ditadura militar? Eu fiquei sabendo esse ano também. Pois é. Nem sabia, mano. Me diga uma coisa, você tem conhecimento qual foi o arquiteto? Agora que eles abriram também. Temos, eu só não vou me lembrar agora. Mas no nosso roteiro tem, eu posso mandar o roteiro e posso falar. Para ser um dispositivo de repressão? Sim. Não, de tortura não. Mas de repressão. Repressão sim, porque era uma delegacia. Ele foi construído para ser uma delegacia. O arquiteto está comprometido com a tortura, com a repressão, com a opressão, né? E aí ele assim como tem arquitetos que propõem a liberdade, tem arquitetos também que propõem a opressão. Coloca o seu conhecimento arquitetônico a serviço da opressão. Exatamente. Exatamente. É muito contraditório nessa vanguarda desse modernismo lá na década de 40, 50, para ser o que é, né? Para ser o que foi, né? E assim, eu acho que vale dizer também desse nome, né, da Casa da Liberdade, porque o projeto de 2018, ele tinha esse nome, Casa da Liberdade. E quando a gente observou o projeto de 2020, a própria conversa com os ex-presos políticos, é de que a última coisa que se tinha nesse lugar era liberdade. E que se a ideia é que a gente mantenha exatamente o que foi, para as pessoas saberem, conhecerem, precisa ser um memorial dos direitos humanos, um museu de sítio histórico, que resguarde as memórias, que embora traumáticas, são importantes serem lembradas. Então, Casa da Liberdade, não tem nem o aconchego de uma casa e nem a autonomia de uma liberdade. Então, Mariana, outra coisa cabulosa que quando eu descobri que aqui tinha sido
né? Esse antigo DOPS, casa de tortura, esses horrores. Eu falei, mas em pleno coração de Belo Horizonte. Porque essa avenida Afonso Pena aqui é a horta de Belo Horizonte, é a avenida mais famosa de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Quer dizer, a ditadura foi tão truculenta, tão arrogante, que nem disfarçou assim colocar uma casa lá na periferia, na região metropolitana, no coração da capital mineira, né? Na cara, assim, de maneira muito evidente para que... E é isso, né, Frei? A gente tem esses relatos de pessoas que moravam, de restaurantes, assim, próximos, que tinham que falar, que os gritos estavam demais, que não dava pra... Os clientes queriam ir embora. De tortura. Exato, os gritos de tortura. E, ó, essa talvez agora seja uma das facilidades, porque tá no centro de Belo Horizonte, então as pessoas têm um acesso mais facilitado para vir conhecer o memorial. A população inteira precisa vir visitar aqui, né, Maria? Com certeza, conhecer o memorial aberto de quarta a domingo, às 10, às 2 e às 4 horas da tarde. Até o dia 30, pelo menos, vai ser acompanhadas. Exato, as visitas mediadas. E é grátis também, né? Gratuito, com certeza. A gente só pede contribuição ou alimento para que a gente consiga manter a luta. Você pode repetir essa? Com certeza. Ó, Memorial dos Direitos Humanos, no centro de Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena 2351, aberto às 10, às 2 e às 4 horas da tarde, de quarta a domingo. Só chegar, se possível, contribuir com o nosso Pix ou trazer um alimento pra gente garantir a nossa ocupação. Visitar e conhecer essa prisão, casa de tortura da ditadura militar. Exatamente, conhecer os equipamentos, saber um pouco da história desse espaço que é fundamental para a memória ser preservada. Valeu, gratidão, Mariana. Gratidão, Mariana. Agora, eu queria fazer um apontamento em relação a essa casa ali. Parabéns pela aula. Essa casa está no centro do coração de BH. Será que Belo Horizonte sempre... Ajuda de quem vem também, ajuda. Escuta o Babilac aqui, por favor. Eu gostaria de fazer um apontamento em relação ao seguinte: já que essa casa ela está no coração de BH, será que Belo Horizonte sempre não teve esse pé fincado nesse conservadorismo? Assim, porque se diz que foi daqui que partiu as tropas para fazer o golpe, né? Então, assim, eu acho que Belo Horizonte, assim, ela tem essa dialética, né? Ela por mais que é o lugar da cultura, da arte, né? Muitas coisas modernistas surgiram aqui nessa região, mas que BH também sempre comungou, né, e teve esse pé também do conservadorismo. E nós estamos vivendo hoje, assim, um governador que é conservador, um prefeito. Eu acho que a gente está correndo um risco muito grande, né, assim, dessa ascensão do conservadorismo. Eu estou percebendo que... Você toca num assunto que remete ao período da colônia. Exatamente. Porque não foi em outro lugar que os portugueses descobriram ouro e diamantes. Nossa região foi a região mais controlada, foi a região mais vigiada, foi a região mais reprimida, foi a região mais torturada. Exatamente. Isso se sabe, mas você, no século XVIII, para entrar no Arraial do Tijuco, você tinha que ter um passaporte assinado pela coroa. A entrada e a saída do Arraial do Tijuco era controlada pela coroa portuguesa. E a coroa portuguesa mantinha destacamentos do exército português em toda a região. A partir da segunda metade do século XVIII, quando as minas de ouro começaram a escassear, a coroa ordenou ao exército que quando o total arrecadado não cumprisse as expectativas, que o exército invadisse as casas dos senhores mais ricos e roubasse todos os valores até que o montante necessário fosse preenchido. Chamou-se derrama. Então, essa região de Minas Gerais é uma região muito marcada pelo autoritarismo, pela repressão. Escravocrata. Foi um dos lugares para onde vieram a maior quantidade de africanos escravizados, né? Escravizados inclusive com alto grau de tecnologia. Eles não eram idiotas. Eles pegavam da região da África africanos que eram especializados em escavar minas. E eram poliglotas, falavam várias línguas. A Conceição Evaristo, no livro Memória da... Eu esqueci Becos da Memória. Becos da Memória. Ela fala que essa região aqui realmente era uma... Alto da Afonso Pena. Exatamente. Então, de lá para cá, no período do Império, a oligarquia mineira, foi uma das oligarquias que sempre mandou. Os imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II,
vieram aqui várias vezes visitar a oligarquia para criar um meio de campo para ter apoio nos seus governos. E não foi por mero acaso que em 1930 foi a oligarquia mineira que apoiou o golpe de Getúlio Vargas. Então essa história... Junto com a Paraíba. Junto com o Rio Grande do Sul. E a Paraíba? A Paraíba, ela veio de... Mas os dois que definiram a Revolução de 30 foram a oligarquia mineira e a oligarquia gaúcha. A Paraíba então, bem então a Paraíba. Minas, e além do controle da igreja. Porque a igreja, desde a colônia, tem as patas montadas aqui, e a igreja é que define e que manipula as mentalidades. Então Belo Horizonte nos anos 30, nos anos 40, a classe dominante belo-horizontina confessava e comungava. Então o que a igreja de direita, evidentemente, dizia era a lei para a cidade. Então Belo Horizonte não é nada mais do que o fruto de todo esse processo histórico, né? Onde uma elite altamente conservadora, altamente reacionária, altamente racista se estabeleceu, se cristalizou, e é uma elite mineira que até hoje manda e determina diretrizes da política do Estado nacional. Até do país, dependendo. Do país, é disso que eu estou falando, do Estado nacional. Então isso fecha aqui. Esse espaço aqui justifica tudo isso que a menina falou desde o início, e o Rio fecha brilhantemente. Isso é apenas uma visão histórica. Isso é apenas um único, simples exemplo de uma história de uma história que começa, na verdade, no século XVIII, uma história de quase 400 anos. Vamos lá, estamos tendo aqui uma aula de história, porque as ditaduras, né, o autoritarismo, relações escravocratas continuam no nosso Brasil, especialmente, infelizmente, nosso querido estado de Minas Gerais, né? Que eu amo de paixão. Eu sou apaixonado por esse lugar. Belo Horizonte foi a cidade que eu escolhi para viver. Vamos tentar atravessar. Eu sou do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Eu sou da Paraíba. Vamos lá. Um mineiro e um paraibano aqui, e Frei Gilvando registrando aqui, beleza, vamos atravessando a Avenida Afonso Pena. E você, de onde? Eu sou aqui do Alto Paranaíba, ali, Rio Paranaíba. Povo, o cativeiro se acabou, que se levanta, povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo, o Cangoma me chamou. Eu tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo, mamãe me chamou. Eu tava dormindo, mamãe me chamou. E se levanta povo, o cativeiro se acabou. E se levanta povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. E se levanta povo, o cativeiro acabou. E se levanta povo, o cativeiro acabou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. E se levanta povo, o cativeiro se acabou. E se levanta povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Disse levanta povo, o cativeiro se acabou. Tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando
levanta povo, o cativeiro se acabou. Tava dormindo quando mamãe me chamou. Eu tava dormindo quando mamãe me chamou. Disse levanta povo, o Cativeiro acabou. Guerreiro bom para trabalhar, a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar. Oi, pisa, quero ver pisar. Oi, pisa na Jurema, no meu Jurema. Oi, pisa, quero ver pisar. Pisa na Jurema, no meu Jurema. Você a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar, se a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar, se a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar, se a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar. Oi, pisa, eu quero ver pisar. Pisa na Jurema, no meu Jurema. Oi, pisa, eu quero ver pisar. Pisa na Jurema, no meu Jurema. Se a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar. Olha a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar. Oi, pisa, eu quero ver pisar. Pisa na Jurema, no meu Jurema. Oi, pisa, eu quero ver pisar. Pisa na Jurema, no meu Jurema. Oi, a Jurema deu a Jurema. Guerreiro bom para trabalhar. 2 anos já, mas ele nunca vai ser esquecido. Então, Cacique Merongue, presente. Não vamos deixar nenhum nome sem sentido. Vamos fazer aqui também esse quarto com o nome das pessoas que foram assassinadas. Ação divina. Eia, imaginação divina. Eia, que a força da criatividade faça brilhar nossos talentos. Mas se vocês não tivessem tomado essa iniciativa, a gente tem que ficar digerindo essa energia. E embora pesado. Uma semana, 2 semanas, então eu ia penar. Vamos aproveitar para a gente fortalecer a sensibilidade e a generosidade de vocês compartilharem um saber ancestral que nos trouxe, nos recuperou um pouco da saúde, que nos limpou de coisas realmente muito pesadas. Que a gente nem sabe, né? Que a gente nem sabe o que é. Então, gratidão profunda. E vamos aproveitar, para a gente reforçar a rede de apoio. Se acontecer alguma coisa com o pessoal lá na Bahia, que a Maria Flogueira Pataxó está lá na Bahia, enfrentando o preconceito que a Universidade da Bahia fez com o povo indígena, a gente vai reverberar aqui. E se a gente sofrer uma violência aqui, a gente manda para reverberar lá. É uma das melhores formas que a gente tem de se proteger. Não
Essa é a construção da teia dos povos. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho de base, visitando os núcleos, a gente teve pré-jornada agora, entendeu? Encontrando as pessoas para fazer isso. A gente precisa se unir, porque a gente é muito mais do que eles, né? Aí tem os mestres falam, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se lutar o bicho some. Então a gente precisa lutar.